Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindo à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o teacher Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos ver nosso objeto de conhecimento? Objeto de conhecimento, então, orações condicionais tipo 1 e 2 e o nosso detalhamento. Oração tipo 1, que é a definição se mais presente simples mais futuro simples. Obviamente, aí a definição em língua portuguesa, a gente vai ver isso em língua inglesa. Vamos para a nossa aula? A nossa aula de hoje vai tratar das orações condicionais. O que vem em mente quando a gente toca no termo condicional, né, que está sempre condicionado? Quando a gente trata de orações, significa que há uma inter-relação entre elas, né? Há uma condição para que determinada ação aconteça. E essa primeira condição, ela está expressa normalmente na primeira oração. Então, essa relação entre essas duas orações, né, essa relação muito próxima, depende, então, de algo presente na primeira que vai levar em consideração a segunda. Então, essa relação de condição. Nós estamos falando aqui de situações onde eu tenho pelo menos aí duas orações, onde uma ação para acontecer depende de uma outra previamente mencionada. Então, quando a gente fala de orações condicionais, nós estamos falando dessa relação, em que uma ação depende de uma outra para acontecer. Bem, já falamos então definição por alto aí do que se trata a condição, né? Uma condicional, uma oração condicional. Vamos ver agora na prática o que é um tipo de condicional 1. Qual é a definição? Nós temos dois, nós temos tipo 1 e 2. A oração condicional 1 ela é caracterizada por uma estrutura que difere da segunda, que é também um conjunto ali, né, ou duas orações que se relacionam seguindo aí alguns aspectos que são características dessa estrutura. No tipo 1, o tipo 1, conditional, type 1 conditional, né, condicional do tipo 1, se refere a uma condição possível e seu resultado provável. Então, repare, eu tenho uma ação possível e um resultado provável, tá? Há outros tipos de orações onde a própria ação, a condição já não é nem possível, e muito menos o resultado. Então, uma condicional do tipo 1 trata-se de uma condição possível, que está dentro das possibilidades, que pode ou não se efetivar, e uma condição, né, que vai levar a um resultado que também será possível, tá certo? Essa definição entre as duas, essa relação entre as duas, fica bem claro quando eu tenho uma oração que indica uma condição que vai levar a um resultado. Essa, então, é o tipo de condicional 1. Qual é a principal característica dessas orações? Olha só, nós temos if. If, então, que significa, né, a tradução em língua portuguesa é se. If igual a se. Então, se acontecer isso, vai acontecer isso. Repare que há uma inter-relação, há uma condição. Se acontecer isso, vai ter um resultado. Repare que há, de fato, aí bem claro essa noção de relação entre as duas orações, tá certo? Então, se tem o if, nós já estamos diante de um indicativo de que essa oração ela é condicional. Resta saber se ela é do tipo 1 e tipo 2. Qual é a diferença entre um e a outra, teacher? Bom, é exatamente o que nós vamos ver aqui. Há elementos que constituem essa estrutura que evidencia se eu estou falando de condicional 1 ou 2. É muito próximo, é relacionado a tempos verbais. É só o que eu posso dizer por hora, porque a gente vai explorar agora na prática, tá? Vamos mostrar aí como é que funciona, qual é a estrutura, tá? Vocês vão memorizar aí a estrutura da condicional 1 e qual é a relação entre um e outro. Vamos lá? Então, nós temos aqui na primeira. Qual é a estrutura da condicional do tipo 1? Então, vai iniciar com if, não necessariamente nessa ordem, tá? Há casos onde a oração com if vem depois, mas aí depende muito da estrutura e depende também de quem está utilizando essa estrutura, tá? Pode ocorrer essa inversão, mas via de regra ela se estrutura dessa forma. Então eu tenho if, que é a preposição se, mais simple present. Então olha aqui nós temos a primeira informação da estrutura. Então elas vão iniciar com if, via de regra, pode eventualmente ter uma mudança, mas ela segue esse padrão. Então, simple present, essa oração vai estar no simple present,
né, que é a condição, e a consequência vai estar no futuro, tá? Uma formação de futuro, tá? Aqui nós vamos prestar atenção nos verbos que definem presente simples e o futuro simples. Então, olha só, if, se, it rain, se chover, tomorrow, amanhã. Se chover amanhã, repare que há uma possibilidade, lembra que eu coloquei lá na definição? Para condicional do tipo 1, é uma condição que pode acontecer, que pode se realizar, e também uma, vamos dizer, uma consequência que também poderá acontecer, que está dentro dos parâmetros das possibilidades. É uma possibilidade que aconteça. Então, se chover amanhã, isso pode acontecer, há uma possibilidade. We will stay indoors. Nós ficaremos dentro de casa. Olha só, will, o verbo auxiliar formador de futuro. Todas as vezes que eu me deparar com a palavrinha, com o verbo will, ele é um verbo auxiliar e ele vai sempre formar futuro, tá? Então ele vai se juntar ao verbo da sequência e vai colocar essa ação no futuro. Então ele está sempre relacionado com o verbo que vem na sequência, tá certo? If it rains tomorrow, we'll stay indoors. Se chover amanhã, nós ficaremos dentro de casa. A expressão indoors quer dizer dentro de casa, dentro de um cômodo, enfim, dentro de casa, tá? In quer dizer dentro de, doors, porta. Então, entre as portas, né? Uma definição, assim, bem ao pé da letra, mas que significa dentro de casa, tá certo? Então, repare que a possibilidade de chover é possível e, em chovendo, nós temos a possibilidade também, né? Essa ação também poderá acontecer. Então, nós temos aqui hypothetical situation, né? Uma situação hipotética. Chover amanhã, pode ser que chova, então há uma possibilidade, ele está dentro aí dos parâmetros da possibilidade. Aí future consequence, a consequência futura, permanecer dentro de casa. Repare que essa ação de ficar dentro de casa depende exclusivamente se essa primeira ação acontecer. Se chover, eu vou ficar dentro de casa, tá certo? Então isso evidencia, dá para ficar bem claro aqui, essa relação que existe entre essas duas orações. Perceberam? A primeira é uma possibilidade, né? Está no presente essa oração, então é uma possibilidade, certo? Se a possibilidade de fato acontecer, nós teremos uma oração, né? Uma outra oração no futuro que também vai indicar que essa ação futura poderá acontecer. Repararam na relação de condição entre uma e outra? Olha só, se chover, if it rains, se chover, há uma possibilidade de chover. Se chover, em chovendo, nós temos então uma oração, uma ação que acontecerá. Nós ficaremos dentro de casa. Mas a segunda oração, né, we will stay indoors, nós ficaremos dentro de casa somente se a primeira ação acontecer, se chover. Né? Se chover, nós permanecemos dentro de casa. A segunda oração, que é a consequência, ela só se concretizará se a primeira acontecer. Repararam na relação de condição? É exatamente isso. A segunda oração só acontece, a segunda ação só acontece se a primeira acontecer. Tá certo? Então, essa é a estrutura. Nós estamos falando de frases e orações, né, períodos que começam com if. Aí nós temos simple present, que a primeira oração vai estar no simple present, e a segunda vai estar no futuro, porque dependerá da primeira. Tá certo? Então, if, simple present, mais future, simple future. Vamos ver mais um exemplo. Mais uma vez nós temos a estrutura, if, simple present, simple future. Olha só, if she studies, se ela estudar, pesado, né? A expressão hard é sempre relacionado a algo denso, duro. Por exemplo, as partes que compõem os computadores, por exemplo, nós chamamos de hardware, são aqueles elementos físicos, né, que nós podemos tocar. E ele difere, né, ele dá oposição aí a software, que são aqueles programas que não são físicos, tá? Então, quando você ouvir a palavrinha hard, quer dizer duro, pesado, depende muito do contexto. Nesse caso aqui, if she studies hard, se ela estudar muito, pesado, né? A gente raramente diz se ela estudar pesado. Então, a tradução ficaria se ela estudar muito, né? Se ela se dedicar, né? She will pass the exam. Então, essa primeira aqui, ó, gente, se ela estudar pesado, então,
Se isso acontecer, essa consequência aqui acontecerá, tá certo? Então, ela passará no exame mediante a condição de ela estudar bastante, certo? Oração no presente e aqui no futuro, tá certo? O que caracteriza futuro? Bem, é o verbo will, verbo auxiliar will, juntamente com o verbo principal dessa oração, the main verb, que de fato indicará a ação, tá certo? Hypothetical or hypothetical situation, nós temos studying hard, future consequence, passing the exam. Então, na hipótese da situação hipotética, né, estudar pesado, estudar bastante, vai levar a uma consequência que estará sempre no futuro, que é passar no exame. Hypothetical situation, né? Então, uma situação hipotética, estudar muito, estudar bastante, e aí a consequência, né, que depende dessa primeira é passar no exame, tá certo? Então, nós temos aqui esse exemplo que evidencia a relação aí entre as duas orações, né, que uma ação depende da outra para acontecer. Mais um exemplo. Também seguindo a estrutura, né, iniciando com if, mais simple present, ou seja, essa oração aqui vai estar no presente, and simple future, essa oração aqui estará no futuro. If they leave now, se eles partirem, a palavrinha leave significa deixar, partir, nesse contexto aqui partir, né, sair. If they leave now, se eles partirem agora, they will arrive on time, eles chegarão a tempo. Anotem aí a expressãozinha on time, quer dizer estar na hora exata, chegar a tempo, não chegar atrasado. Né? A melhor definição para compreender on time seria o oposto de estar atrasado, tá? Quer dizer, estar na hora certa, no ponto marcado, na hora marcada. If they leave now, se eles forem agora, se eles partirem agora, they will arrive on time. Então, repare que a primeira ação que está no presente, ela indica a ação que poderá acontecer, né? Que é uma possibilidade. E aí a oração futura, né, vai indicar então uma consequência. Se eles partirem agora, eles chegarão na hora certa, né? Chegarão on time. Essa segunda oração aqui só efetivará, né? Só acontecerá se a primeira acontecer, tá certo? Eu tenho uma vez mais will mais o verbo principal arrive, que é chegar. Então, se eles partirem agora, they will arrive on time. Hypothetical situation, nós temos leaving now, partir agora, deixar agora. E future consequence, consequência futura, arriving on time. Repare que essa oração aqui está condicionada à primeira. Ela só acontece se eu tiver, né, se acontecer de fato a primeira. Ok? Todos esses exemplos trazem o simple present e o simple future. Dois elementos estruturais que compõem, então, a condicional do tipo 1. Vamos ver mais um exemplo? Também seguindo a estrutura, if simple present mais, né, plus simple future. If I save enough money, se eu economizar, a palavrinha save, o verbo save significa salvar, mas nesse contexto aqui eu não salvo dinheiro, né? Eu economizo, eu não gasto à toa. If I save enough money, se eu economizar dinheiro suficiente, a palavrinha enough quer dizer o suficiente. If I save enough money, se eu economizar dinheiro o suficiente, olha só a primeira condição aqui. I will buy a car next year. Eu comprarei um carro ano que vem. Então, a primeira oração é a condição para que a segunda aconteça. If I save enough money, se eu economizar dinheiro suficiente, I will buy a car next year. Aqui eu tenho o verbo auxiliar will, mais o verbo to buy, que é comprar. Esse aqui, o buy, é o verbo principal. O will é o verbo auxiliar, tá certo? O verbo auxiliar não tem nenhuma utilidade, tá? Ele não, aliás, ele tem a utilidade, né, dentro da estrutura, mas ele não tem tradução, desculpa, eu não consigo traduzi-lo. Hypothetical situation, save enough money, e future consequence, a consequência futura, buying a car, comprar um carro. Então,
Se eu salvar dinheiro, comprarei um carro. Primeira oração está ligeiramente, né? Aliás, totalmente conectada aí com a primeira, ok? Então, vocês perceberam aí vários exemplos que trazem justamente essas estruturas, tá? O que nós precisamos memorizar por hora é que as orações condicionais do tipo 1 é aquele tipo de oração em que eu tenho uma condição para que determinada ação aconteça, tá certo? Primeira, a condição vai estar sempre no presente, ela iniciará via de regra com if. Na sequência, né, essa oração sequente, essa ação subsequente, só acontecerá mediante o acontecimento da primeira. Essa relação aqui que é a de condição. Quer dizer, uma está condicionada à outra. Se uma ação acontecer, a outra também acontecerá. Então, ela sempre, a condicional, né, ela vai estar sempre no presente e a consequência, né, aquilo que é consequência da primeira ação, estará sempre no futuro, tá certo? If, simple present, simple future. A segunda oração, que é a consequência, estará sempre no futuro, tá? Vou mostrar mais um exemplo para vocês agora. If simple present mais ou plus simple future. If you water the plants regularly, they will grow well. Olha só, eu tenho então aqui, gente, o if, se você regar. A palavrinha water é um substantivo água, mas ela também é um verbo que significa regar, molhar, tá certo? É um uso bem comum, mas ela tem, tá? É um verbo, então a palavrinha water pode ser um verbo ou um substantivo, tá? O que é meio incomum na língua portuguesa. Normalmente verbo não é substantivo, ao menos que ele esteja na sua forma nominal, né, que é infinitivo, gerúndio e particípio. Nós não temos isso na língua inglesa, nós temos então algumas variações que diferem da língua portuguesa. Water, então, ele é água, claramente substantivo, mas em contextos ele pode, diferentes, né, ele pode ser utilizado como um verbo, que significa regar. De qualquer forma, sempre relacionado aí à sua definição, né, de água, né, a tradução água. Então, if you water the plants regularly, se você regar as plantas regularmente, olha só uma palavrinha com terminação ly, né, que é um advérbio, e vai dar a tradução mente da língua portuguesa. Regularmente, regularly, regularmente. Então, se eu regar as plantas regularmente, essa é a condição, está no presente. A outra oração vai estar no futuro sempre e vai indicar uma consequência dessa primeira, mas que só acontecerá se acontecer a primeira. They will grow well. As plantas, né, they will grow well, elas crescerão bem. Então, se eu molhar bem as plantas, molhar bem e com regularidade, né, no caso a palavra regularidade que define isso, se eu regar as plantas regularmente, elas crescerão bem, né, elas crescerão rápido, enfim, crescerão bem. Eu tenho o verbo auxiliar will, que é formador de futuro, mais o verbo principal, grow, que é o verbo principal que de fato indica a ação, tá certo? They will grow well. Eles crescerão ou elas crescerão bem. Então a segunda oração está conectada à primeira, né, condicionada à primeira. Se a primeira acontecer, a segunda também acontecerá, tá? Então nós vimos aqui, gente, vários exemplos, né, de frases, né, que tem condicional, né, condicional do tipo 1, ou seja, para que uma ação aconteça é necessário uma condicional, uma que, né, aconteça antes. Em se efetivando essa primeira, a segunda, né, poderá acontecer. Então essa é a relação de condicional do tipo 1. A primeira oração no presente e a segunda estará sempre no futuro. Bem, então já vimos, né, vários exemplos, acho que ficou bastante claro que é uma oração uma oração ali que tem, né, essa relação com a outra e que depende uma da outra, né, uma condição entre uma e outra. Agora, nós vamos dar uma olhadinha nos verbos que são auxiliares. Repararam que na oração que está condicionada à primeira, ela está sempre no futuro? Na língua inglesa, nós temos duas formas básicas de indicar futuro. A primeira é a expressão going to, que em resumo, assim, ela é utilizada para falar de um futuro próximo, rápido, de algo que vai acontecer com certeza, mais ou menos nesses parâmetros. Eu vou utilizar também o will.
O will eu utilizo para falar de algo futuro, muito distante, mais incerto, né? Então, a gente utiliza essas duas definições para separar uma ou outra. Claramente, né, como existem outras situações, essa regra não define todas as situações, mas dá um indicativo bem bacana que a gente pode seguir. Bem, nós estamos tratando aqui do will. O will é o verbo auxiliar formador de futuro. É um deles, né? Nós temos a expressão going to. Mas o que importa aqui é o will, porque ele é o verbo formador de futuro e que vai estar presente aí na estrutura das condicionais do tipo 1. O verbo auxiliar, will, ele não tem tradução, tá? Ele é um verbo que ele só existe para, de fato, caracterizar um tempo verbal, mas ele não tem tradução. Esse é o primeiro indicativo. Ele está presente, ele precisa estar ali para formar, concretizar a sua função, mas ele não tem tradução. Repare que o will, ele não tem tradução nenhuma nas frases de futuro. E quem vai indicar se essa ação está no futuro é o verbo principal. É ele que carrega a ação. Por exemplo, o verbo to walk, caminhar. Se eu colocar o will walk, caminharei. É o verbo caminhar que vai para o futuro, né, que vai indicar a ação, mas ele só acontece, ele só estará no futuro se eu utilizar o will. Se ele não tem tradução, se ele tem, assim, gramaticalmente nenhum peso ali, né, na tradução, eu posso deixar de fora? Não, não pode. Ele só indicará futuro se ele estiver presente, né? Ele precisa estar ali. Os verbos auxiliares, eles precisam estar para caracterizar a sua função. Não tem tradução, mas precisam estar ali. É o caso, então, do will. Tem outros verbos auxiliares, mas a gente vai estar falando do will, que tem a função de auxiliar o verbo principal na construção da frase para dar sentido a ela. Nesse caso, will é formador de futuro. Mais situações, então, relacionadas aos verbos auxiliares. Primeiro, não aparecem sozinho nas frases, tá? Ele não tem uma ação propriamente dele, ele vai precisar de um outro verbo para indicar uma ação, tá? Segundo aspecto, são usados para formar perguntas em frases negativas. Onde eu encontrarei, com certeza, verbos auxiliares? No futuro, como nós vimos, né? Will. Aí formas negativas e para fazer perguntas. Tem uma regra em língua inglesa que diz toda a pergunta em língua inglesa vai começar com o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar não tem tradução, mas ele estará lá sempre no começo e ele não tem tradução, mas de fato, para caracterizar a pergunta, ele estará lá. Formas negativas? Idem. É ele que recebe o not, que é o indicativo de negação. Tá certo? Então o verbo auxiliar, ele desempenha funções muito claras e extremamente importantes e úteis dentro da língua, embora não tenha tradução. Mas eu só formo o futuro com o verbo auxiliar, eu só faço perguntas utilizando o verbo auxiliar, eu só concretizo uma frase na forma negativa utilizando também um verbo auxiliar. Eles estão presentes, mesmo sem tradução. Outra situação, não possuem significados e são usados, e não tem como ser usados separados, né? Como a gente já viu, você não vai encontrar um verbo auxiliar na sua função auxiliar sozinho dentro de uma oração, tá certo? Ele vai estar sempre acompanhado de um verbo principal, mas eles não têm tradução, ok? Para formar futuro, eu preciso do will, mas ele não tem tradução, mas sim, ele tem que estar lá, ok? Vamos ver agora algumas formações com will. Então, will já falamos algumas vezes, ele é formador de futuro. Como é que é a estrutura? Só para recapitular, é will mais main verb, que é o verbo principal. Esse main verb é o verbo principal e a ação é ele que define. O will só vai fazer companhia para dizer que essa ação acontecerá, essa ação estará no futuro. Alguns exemplos. Will mais main verb. Nós temos então will stay. Will stay. Stay é permanecer. Eu permaneço. I stay. Permanecerei. I will stay. Repare que essa mudança, essa concretização de futuro se dá mediante o uso do verbo auxiliar will, ok? Outro exemplo. Will pass. Pass é passar. Will pass, passarei, passaremos, passarão, depende aí qual será o meu sujeito. Outro exemplo. Will arrive. Arrive é chegar. Will, então, vai chegarei, chegaremos, né? Essa ação
ao qual arrive está empregado, estará no futuro mediante o uso de will. Outro exemplo, will buy. Buy é comprar, will buy é compraremos, comprarei, comprarão, depende então do sujeito. Essa ação estará no futuro se eu utilizar o will logo no começo, will buy. E aqui por último eu tenho will grow. Grow, então, é crescer, will grow, crescerá, cresceremos, crescerão, né? Depende aí do sujeito, mas ele vai indicar que estará no futuro mediante o uso do will, ok? Então, resumo, verbo auxiliar não tem tradução, eles não aparecem sozinhos nas frases, mas eles são fundamentais para concretizar determinadas funções. Falar de futuro, por exemplo, eu só falo de futuro utilizando ou o verbo auxiliar will, ou então o going to, que também é uma expressão, mas preciso dele também. Ou para falar frases negativas, interrogativas, também precisa desse verbo auxiliar, que de novo não tem tradução, mas ele precisa estar ali para concretizar a sua função dentro daquele contexto. E o will, ele é um verbo auxiliar sempre formador de futuro, e ele vai se juntar e estar ao lado do verbo principal, que carrega de fato o significado daquela ação, ok? Vou mostrar para vocês agora mais uma lista, né, mais um pequeno texto, e aí a gente vai ver a utilização aí dessas frases, que depende de uma para que a outra aconteça, né, que são as condicionais do tipo 1. Nesse exemplo, então, nós temos algumas frases, né, que começam com if, que são condicionais. Eu tenho uma aqui, deixa eu apontar aqui, ó. Aí eu tenho uma outra exatamente, vamos ver, aqui. Tem uma outra aqui, ó. Dois períodos aqui, né, indicando condicionais. If the weather forecast predicts clear skies tomorrow, we'll plan a picnic at the park. If the weather, se, né, aqui forecast, gente, aquilo que é passado na TV, né, que são programas que passam na TV. Então, se esse programa de TV que trata aqui, né, do clima, né, se a previsão do tempo, a gente pode traduzir aqui, né, se a previsão do tempo prever céu claro, sky, né, céu claro, amanhã. Então, se a previsão do tempo prever sol claro amanhã, agora a frase no futuro, né, que depende dessa primeira para acontecer. We'll plan a picnic at the park. Nós planejaremos um piquenique no parque. Então, essa ação aqui, que está no futuro, olha só, will e o verbo plan. Então, essa ação só acontecerá se a primeira acontecer. Daí, with, aqui é uma continuação desse texto, mas não é uma frase condicional. Então, eu tenho we've been looking forward to this for weeks. We've been looking forward this for weeks, but we need sunny weather for it to happen. Nós estivemos procurando, né, por isso, por semanas. Porém, but we need sunny weather. Nós precisamos de um clima ensolarado para que isso aconteça. O verbo happen é acontecer. We've been looking forward to this for weeks, but we need sunny weather for it to happen. Aí, if it rains, se chover, olha só, se chover está no presente, se chover, contudo, entretanto, se chover, if it rains, however, we'll have to postpone our picnic until next weekend. Então, se chover, a primeira, né, a condição, essa segunda oração, né, que é introduzida por um conectivo aqui, só acontecerá mediante o acontecimento da primeira. Se chover, contudo, nós teremos que atrasar, né, postergar o nosso piquenique até o próximo final de semana. Então, aqui, ó, a forma abreviada de we will. Eu tenho essa forma abreviada, em língua inglesa é bastante utilizada. Se chover, contudo, nós teremos que postergar, deixar para depois, né, atrasar o nosso piquenique até final de semana que vem. Next weekend, nosso próximo final de semana. Então, essa segunda também,
mostra aí uma ação que só acontecerá se a primeira acontecer, tá certo? É uma relação clássica aí de condição, né? Uma condicional. A segunda oração só acontecerá se a primeira acontecer, tá certo? Então, gente, nós vimos vários exemplos aí de frases, né, que trazem ali essa estrutura das condicionais, né, que é with, simple present, e mais a outra oração, que é a consequência, que estará sempre no futuro, tá? Mas antes de finalizar, eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos que nós vimos ao longo da aula. Então, nós temos ali, ó, verb list, meaning e past. Rain, stay, study, pass, live, arrive, save, buy, water, grow. Aí o significado ali, né? Chover, permanecer, ficar, estudar, passar, deixar, chegar, salvar, comprar, regar e crescer. E aí o passado desses verbos, rained, né, que é o passado ali, né, desse verbo rain, que é chover, stayed, studied, passed, left, arrived, saved, bought, watered and grew. Nós temos então essa lista de verbos, todos os verbos que nós vimos aí ao longo da nossa aula dentro das nossas orações, né, dentro desses períodos ali de condicionais. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado e a gente vai ficando por aqui.